Agora 9h10, hoje é quinta-feira e toda quinta-feira a gente vai falar do quê? Vamos falar de saúde, claro, doutora Natália Rezende. Bom dia, Natália, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, bom dia, Eloy, bom dia a todos. Mais uma quinta, sempre muito bom estar aqui com vocês. O friozinho danado hoje, né, hoje Natália? Hoje tá, mas eu acho que eu até exagerei, não tá tão frio assim. Não, mas é bom garantir, né? É bom garantir. Odeio passar frio, então, passar frio. Tá resolvido. Aliás, a gente fala de cuidados e quando a gente fala de cuidado, a gente sabe que com a criançada o cuidado tem que ser redobrado, né? Com certeza. A semana passada a gente estava conversando aqui e nós havíamos prometido que íamos falar hoje sobre o ronco nas crianças. Exatamente. E esse é o papo de hoje, né, Natália? Esse é. Acabei de postar aqui que esse é um tema que tira o sono dos pais, né? Literalmente, né? Literalmente mesmo, porque é isso que eles me contam lá no consultório. Nossa, doutora, meu filho, eu fico olhando para ver se ele não vai parar de respirar, né? Eu fico preocupada com o sono dele. E realmente é muito angustiante quando a gente se depara com uma criança que está fazendo roncos importantes, às vezes fazendo pausas na respiração, que é a apneia do sono, que pode acontecer no adulto e também acontece na criança. Então, esse é um dos, às vezes, mitos. A criança não ronca. Ronca e ronca bastante, às vezes, viu? Na verdade, esse problema não tem idade para acontecer, né? Porque se você tem um problema físico que está provocando essa apneia, ele não tem idade, infelizmente. E é isso mesmo que você falou, viu, Natália? A gente, como pais, dá aquele pânico, né? Quando você vê a criança, daquele, né? Aquela falta, aquele momento que ela não consegue respirar, é uma situação aterrorizadora para quem é pai, né? Para quem é mãe. Com certeza. E mesmo que o sistema desperte a criança, né? O sistema nervoso central desperte a criança, o sono dela se torna um sono extremamente de má qualidade, um sono péssimo. Sem dúvida. Né? E isso vai refletir no aprendizado. Então, quem não dorme bem, não vive bem. E para a criança isso é extremamente importante, né? Porque a criança está numa fase crítica de desenvolvimento, de aprendizado, de relacionamento social. E quando ela está no outro dia cansada, irritada, e às vezes ninguém entende por quê, ou às vezes até o contrário, muito agitada, pode ser sinal de que ela não está dormindo bem. Se para um adulto, né, dormir mal já é péssimo, você imagina para uma criança, né, que tem toda aquela rotina, como você falou, rotina de aprendizado, de ir para a escola, realmente é complicado. Tem alguma variação? Porque a gente sabe, no adulto tem as intensidades, tem diversas camadas, vamos dizer assim, né? Para criança é assim também ou tem alguma coisa que é diferente do adulto, Natália? Você diz no sono, no grau do sono, no grau do ronco. Do ronco, exato. Sim. Olha, em geral, a gente não pede exame, aquele exame de polissonografia que dorme numa clínica normalmente, ou faz em casa, né? Também dá para fazer em casa, na criança. Esse é só para adulto? A gente faz em algumas crianças em casos selecionados específicos, casos mais graves, tá? Mas, em geral, a gente não se preocupa muito com o grau desse ronco. A gente se preocupa com o pai contar. Meu filho ronca, né? E aí não é só ronca quando tá doente, né? E aí entope todo o nariz e a gente ronca por uns dias. Isso é ok, todo mundo, né, tá sujeito. Normal, vamos dizer assim, exato, né? Dentro esperado. desse cenário. Esperado dentro desse cenário. Exatamente. Né? Normalmente a gente se preocupa com um ronco constante que acontece quase toda noite ou toda noite. A criança dormir com a boca aberta, né? A criança se debater muito. Às vezes os pais falam, ele chuta muito. A criança que às vezes fica rangendo dente à noite, isso é super comum, esse bruxismo, né? Esse ranger de dentes na criança que tem um sono de má qualidade, tá? Tem até sinais indiretos, como a gente pode pensar, né? Como eu disse aqui, dificuldade de aprendizado. Então, muitas vezes a criança não se concentra porque ela não está dormindo direito, né? E aí que a gente vai se preocupar também com as causas do ronco. O que está causando esse ronco na criança, tá? Ronco é multifatorial, ou seja, tem muitas causas. Isso no adulto e na criança. Mas na criança a gente consegue ficar num grupo aí menor de possibilidades, que normalmente é a rinite, né? O nariz ali todo entupido. A via aérea da criança é uma via aérea pequena. Então, qualquer tipo de entupimento, obstrução... Ela já começa a respirar pela boca e aí já era, né? Exatamente. E o
o grande fator também pode ser o aumento das amígdalas e da adenoide, ou popularmente chamada de carne esponjosa, que é um tecido do sistema de defesa que fica no fundo do nariz. Mas quando esse tecido fica muito grande, ele pode ocasionar os roncos noturnos. Entendi. Então, na verdade, assim, falando de forma bem geral, eu acho, pelo que eu entendi, Natália, se me corrija se eu estiver errado, mas o ponto de partida é realmente a atenção dos pais, né? É aquela história, criança demanda atenção em tempo integral. A gente até brinca que ensinar não é fácil. Se fosse fácil, a coisa seria diferente. Então é importante realmente os pais ficarem atentos a esses sintomas, né? Vamos dizer assim, a questão do aprendizado, como você comentou, ou até mesmo a questão da agitação durante o dia, e aí fazer um acompanhamento, porque às vezes os pais ficam achando que o problema é outro e na verdade tá aí, é um problema realmente, né? Vamos dizer assim, respiratório, que não tem a ver com o lado psicológico, às vezes até com outros tipos de doenças, né? Então é importante realmente, pelo que eu entendi é isso, os pais realmente têm que ficar muito atentos no comportamento dos filhos, e esse é mais um ponto onde eles podem procurar uma solução para o problema. Ver se os filhos estão dormindo direito, se não estão com essas, né, essas pausas e essa agitação e esses sintomas todos que a gente está citando aqui, né, Natália? Exato. Há muita salivação, então babar muito no travesseiro também pode ser um fator, né? E eu escuto, isso é algo muito importante que eu vou dizer agora. Eu escuto muito no consultório. Ou às vezes, né, em conversas informais, né? Mas ele ronca porque o pai ronca. Sim, até pode ser que tenha algo genético relacionado, mas então os dois precisam tratar. Sim, exatamente. Né? É isso que eu ia falar, né? Isso. Roncar não é uma coisa natural, não. Né? Principalmente quando atrapalha realmente a qualidade de vida da pessoa, né? Exatamente. E assim, sempre atrapalha, tá? Isso de que eu não percebo, não, principalmente na criança, ronco que acontece todo dia, respiração pela boca, isso tá atrapalhando a criança. Ela não está fazendo um sono de qualidade. Pode não identificar qual é o problema, mas está atrapalhando, acaba atrapalhando. Exatamente. Né? Cai o rendimento escolar mesmo. Então, assim, já tem estudos mostrando que o sono, ele é realmente fundamental e ele não é dormir, né? É dormir com qualidade. É o famoso dormir bem, né? Exatamente. Quando você apaga na cama e acorda bem no dia seguinte, beleza. Exatamente. Esse é o sono que você precisa. Agora, se você acorda meio, como a gente brinca, né? Acorda meio zoado no dia seguinte, aí não deu certo. Esse sono não foi bom. Não foi de qualidade. E aí, Natália, lógico, ponto de partida. Os pais observarem e se perceberem alguma situação nesse sentido, é procurar um profissional mesmo, como você falou, para poder avaliar, baseado nas informações dos pais, o que pode ser feito e os exames que podem ser feitos para confirmar realmente o diagnóstico, né? Exatamente, um bom exame físico, né? Ontem mesmo atendi no consultório um caso de que estamos trabalhando juntos, eu e as colegas, né, da odontologia, dentistas, porque a criança tem um posicionamento da mandíbula mais para trás. Isso diminui o espaço lá da garganta e à noite, quando a musculatura relaxa, isso se torna um espaço muito pequeno e ele ronca. Nossa. Além disso, uma rinite extremamente complexa. E a gente agora está tratando tudo isso, com certeza. Não basta tinha que ser o pacote completo, né? Sim, né? Exatamente. Caramba, e aí é importante, eu achei tão legal, porque foram as colegas que me encaminharam, né? Entendi. Então, isso é muito interessante, essa interação entre os profissionais. Então, uma vez que você procure algum bom profissional, mesmo que ele não consiga resolver e lidar com toda a questão, ele vai encaminhar para o outro que sabe e trabalharemos juntos. Sim, eu acho que esse é o ponto importante, é o que a gente estava falando. Eventualmente pode não ser apenas um problema, né? Exatamente. A gente tem um resultado que é roncar, que é uma noite de sono ruim, mas que pode ser provocado por vários problemas, às vezes, infelizmente, às vezes ao mesmo tempo, né? Sim, perfeito. Com certeza. Bom, se você ficou com alguma dúvida, já sabe, né? Instagram da doutora Natália, @Natália Rezende Otorrino.
Eu sempre repito, mas é bom, né, Natália? Porque às vezes o pessoal não presta atenção. Natália sem H, tá? Natália Rezende Otorrino, Rezende com Z. Você pode fazer a sua pergunta. Se você ficou com alguma dúvida sobre o tema que a gente está falando hoje, né, Natália? Fica à vontade, manda a pergunta e a Natália depois responde com certeza lá para vocês e aqui também para vocês que acompanham a Jovem Pan. Né, Natália? Isso mesmo. Então vai lá, @Natália Rezende Otorrino. Já tem um spoiler pra semana que vem, Natália? Já. Natália é fogo, eu sabia. O que você tem pra semana que vem? Ai, gente, eu não aguento. Semana que vem eu preciso falar de lavagem nasal. Tá certo, então. Ó, já tá combinado. Semana que vem o assunto será lavagem nasal. Aliás, esse tema é ótimo. E os pais que estão nos ouvindo aqui já emendam esse tema do ronco e é excelente. A gente vai desvendar mitos e verdades aí, acho que vai ser ótimo. Fato ou fake aqui na semana que vem no Falando de Saúde. Legal, Natália, valeu mesmo. Até quinta que vem, então. Obrigada. Bom finalzinho de semana, bom final de semana. Quintou. E aí, na quinta, a gente se fala de novo aqui na Manhã da Pan. Combinado, Eloy. Valeu, Um abraço a todos. Tchau, tchau.